Salve, salve galeras, beleza? Tô trazendo então a resolução aqui de uma questão do tema óptica geométrica. E o tema da nossa questão então aborda aí a famosa câmara escura. Bom, olha só que legal, ele fala que tem uma pessoa que está diante de uma câmara escura e esta pessoa se encontra a 2 metros do orifício, da abertura da câmara. Legal? E a imagem que essa pessoa forma, né? A imagem formada na câmara escura é de 6 centímetros, ok? Agora, o nosso objetivo é tentar entender o que a pessoa tem que fazer, se aproximar, se afastar e quanto fazer para que a imagem fique com 4 centímetros de altura. Legal? Vamos entender o contexto? Olha só que legal. Então, a primeira coisa é, quando a gente trabalha com exercício de câmara escura, desenha, faz um esboço. Legal? Então, vamos apresentar aqui um rascunho de como seria uma câmara escura. Então, nessa câmara escura, a gente tem ali uma caixa, né? E esta caixa está diante de um objeto, que está sendo representado por essa setinha. Essa setinha emite luz, né? Princípio da propagação retilínea. Os raios entram em linha reta. Observa que o raio que sai do topo do objeto fica na base, no fundo da câmara escura, na parte de baixo. E o caso contrário também para o raio inferior. Legal? Isso mostra que a imagem que se forma no fundo da caixa, no fundo da câmara, é uma imagem invertida, de cabeça para baixo, ok? Agora vamos chamar a distância do objeto até o orifício da câmara de 2 metros, que foi a situação descrita. Vamos chamar a altura da imagem que se forma de 6 centímetros, que foi a maneira como ele descreveu também. Olha só que legal. E vamos chamar o tamanho do objeto de O, e a profundidade da câmara, a distância da imagem até o orifício, de pelinha. Agora eu queria que você observasse que nós estamos diante de 2 triângulos semelhantes. O triângulo formado pelos raios de luz do objeto antes de entrarem na caixa e o triângulo formado pelos raios de luz da imagem aí desde o orifício até ela. Legal? Esses 2 triângulos são semelhantes, por isso vale a relação de semelhança. Então eu posso afirmar que 6 está para a pelinha, assim como O está para 2. Observa que eu não vou transformar as unidades de medida. Você vai entender já já o motivo. Multiplicando cruzado, então, a gente descobre que o produto O' é 12 centímetros vezes metro. Repito, vou deixar sem transformar as unidades de medida. Você vai entender o motivo já já. Bom, agora numa nova configuração, ele fala bem assim, olha, eu quero novamente a mesma proposta, tá? Da imagem sendo formada no fundo da câmara escura. Porém, agora, a nossa imagem, né, para o mesmo objeto de tamanho O, para a mesma câmara de profundidade pelinha e uma nova distância x, que eu não sei qual, a nossa imagem ela tem que ter 4 centímetros de altura. Legal? Novamente, valendo a semelhança de triângulos, vou aplicar a relação de semelhança, de forma que 4 está para a pelinha, assim como O está para x. Legal? Multiplicando cruzado, eu vou descobrir que O vezes pelinha é igual a 4 centímetros vezes x. Mas você lembra que da etapa anterior, O vezes pelinha valia 12 centímetros vezes metro? Então já vou substituir 12 centímetros vezes metros no lugar de O pelinha. E isso é igual, né, a 4 centímetros vezes x. Observa que eu posso cortar a unidade de medida centímetros. Foi por isso que eu falei que não havia necessidade de conversão, porque a gente em algum momento ia fazer esse corte. E aí a gente acaba descobrindo então, né, que aquele 4 que está multiplicando x passa dividindo, 12 por 4, 3 metros é o valor de x. Agora você observa que antes a distância do objeto até o orifício da câmara era 2 metros, e agora a distância x do objeto até o orifício da câmara é 3 metros. Ou seja, para atender a proposta do enunciado, o que a gente tem que fazer? Se afastar 1 metro em relação à posição anterior. Estávamos a 2 metros, vamos estar agora a 3 metros do orifício da câmara. Isso significa então que a gente se afastou 1 metro. Legal? Galera, espero que você tenha curtido essa resolução e, claro, compartilhe essa ideia com seus amigos. Valeu!